Então, a palavra que está nos guiando nesse retiro dos 20 anos da nossa administração apostólica é essa palavra do Papa que nos criou, o Papa São João Paulo II, que dizia que nós somos chamados hoje, mais que nunca, a fazer da santidade a nossa prioridade. Então, o Papa diz: a santidade é a prioridade da igreja hoje. E o Papa colocava isso para esse novo milênio, quando nós estamos já chegando a um quarto de século, né? Estamos já em quase 2025. Então a santidade é prioridade. E nós vimos, não é, que esse chamado à santidade se concretiza no nosso chamado a sermos igreja. E nós somos igreja através da igreja local da qual nós participamos. Em nosso caso aqui, a nossa administração apostólica. Por isso foi muito importante ontem, na parte da tarde, Dom Fernando ter recordado para nós toda a nossa história da administração apostólica como um caminho pelo qual a misericórdia de Deus nos faz viver na plena comunhão da Igreja Católica, conservando isso tudo que, por providência de Deus, a nossa história nos fez conservar a liturgia tradicional, com os costumes tradicionais que nós mantemos. Só que nós vimos agora, na primeira meditação de hoje, que para chegar à santidade tem uma coisa que nos atrapalha, que é o pecado, o mal de Deus. Em que sentido? A nossa tentativa de que, se fosse possível, nós destruiríamos Deus do nosso caminho para nós sermos deuses. Aliás, essa é a nossa tentação desde o paraíso: sereis como deuses. E nós vimos que o pecado, como tentativa de destruir a Deus, se manifestou de modo terrível no sofrimento e na morte de Jesus na cruz. Já que Deus é indestrutível, Deus então assumiu uma natureza humana mortal para sofrer o pior que um ser humano poderia ter sofrido e assim mostrar para nós a desgraça que é o pecado. Então nós precisamos tirar o pecado da nossa vida. Só que para tirar o pecado da nossa vida é preciso o arrependimento. Hoje em dia nós vivemos uma situação da crise do reconhecimento de culpa. Isso é uma coisa muito profunda na sociedade de hoje. Inclusive hoje em dia, através da psicologia, muitas pessoas buscam terapias para sentir-se bem. A autoajuda. Claro que é preciso sentir-se bem, é preciso estarmos bem. Muitas vezes precisamos, não é, de ajuda, mas não podemos camuflar ou tentar fechar os olhos para a realidade do pecado, tentando caminhos alternativos de uma certa qualidade de vida material ou uma qualidade de vida emocional pela qual nós ficamos nos iludindo, achando que estamos bem. Isso é uma coisa muito séria. As pessoas procuram sentir-se bem, mas elas não entram no mais profundo de si para enfrentarem o seu pecado e se arrependerem de modo sincero e verdadeiro, rompendo com ele. Enquanto a pessoa não romper no mais profundo de si com o reino do pecado, não dá para sentir-se bem, não dá para ser feliz, porque não haverá paz de consciência. Só que nosso Senhor é bom, e Ele deixou para nós a oportunidade do arrependimento e a oportunidade do perdão verdadeiro, que é o sacramento da penitência, da confissão, e deixou para nós também, através do ministério sacerdotal, a graça de uma guia no caminho de busca a Ele de santidade, chamado direção espiritual. Queria rezar com vocês agora o Salmo 31, que é um salmo muito bonito, que nos fala da felicidade do perdão.
A gente não fala, né, naquele ditado popular? Errar é humano, perdoar é divino. Nada mais divino do que o perdão. E nada mais consolador do que você experimentar a graça de ser perdoado e Deus olhar para você e falar: meu filho, minha filha, esquece o que aconteceu para trás. Começa de novo. Você pode ir para frente. A graça de recomeçar. Então vamos rezar o Salmo 31. É um salmo do rei Davi. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta, e em cujo coração não há falsidade. Enquanto me conservei calado, mirraram-se os meus ossos, entre contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim, e esgotavam-se minhas forças como nos ardores do verão. Então eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa. Disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E vós perdoastes a pena do meu pecado. Assim também, todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois meu asilo, das angústias me preservareis, e me envolvereis na alegria de minha salvação. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir, vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queiras ser sem inteligência como o cavalo, como a mula, que só ao freio e à rédea submetem seus ímpetos. De outro modo, não se chegam a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós, retos de coração. Então, Fernando falava ontem, não é, que os salmos é Deus nos ensinando como falar com Ele. E como é bonito isso aqui, né? Deus nos ensinando a experimentar a alegria do perdão. Feliz aquele cuja iniquidade, cujo pecado foi perdoado. E a palavra de Deus nos falou, né? Não sejam como o cavalo ou como a mula, que precisam de rédea para poder segurar seus ímpetos. Temos que ser retos de coração, abertos, entender, reconhecer o nosso erro, aceitar que pecamos, pedir perdão com um profundo e sincero arrependimento, para podermos experimentar a renovação, o recomeço, a vida nova. Estamos então seguindo os pensamentos do Papa São João Paulo II, e ele fala o seguinte para a gente, falando para a igreja inteira, né? Solicito uma renovada coragem pastoral para, na pedagogia cotidiana das comunidades cristãs, se propor de forma persuasiva e eficaz a prática do sacramento da reconciliação. Então o Papa pede que as nossas comunidades, as nossas paróquias sejam um lugar em que se viva de novo, sejam verdadeiros centros em que o homem possa de novo reconciliar-se com Deus. De fato, a gente vem à igreja para isso também, para pedir perdão, para nos arrepender, para voltar a recobrar a paz que o pecado rouba de nós. Por isso que a igreja, ela nos ensina de várias maneiras, não é? Inclusive nos ensina de modo visível, através da arquitetura, da arte sacra e através das partes da igreja, né? A igreja tem o lugar do encontro com Deus, a Eucaristia, o altar, o sacrifício,
tem o lugar do alimento espiritual, a mesa de comunhão, tem o lugar da pregação da palavra de Deus, o púlpito, tem o lugar do perdão, o confessionário. Então são os lugares da igreja que vão nos mostrando a vida cristã como um todo. Então o Papa fala que ele quer de novo que as comunidades cristãs sejam lugares de perdão, lugares de reconciliação, lugares de encontro com Deus. Assim eu convidava que se fizesse todo o esforço para superar a crise do sentido de pecado, que se verifica na cultura de hoje. E mais ainda, que se voltasse a descobrir Cristo como mistério de piedade, no qual Deus nos mostra o seu coração compassivo e nos reconcilia plenamente consigo. Então vamos vencer essa crise do sentido do pecado. Não fiquemos nos iludindo, achando que não temos pecado. Reconheçamos o nosso pecado e encontremos em Cristo esse mistério da piedade, o coração de Cristo como esse sinal do amor compassivo de Deus, que nos convida à reconciliação, que nos convida ao perdão. Então nosso Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso. O Beato Columba Marmion, ele explica para nós o que é esse Deus misericordioso. E ele diz para nós o seguinte: há uma oração na liturgia da igreja, que nós rezamos na nossa liturgia, no domingo, no 10º domingo depois de Pentecostes. A gente reza essa oração na missa, que diz o seguinte: ó Deus, que mostrais a vossa onipotência, sobretudo nos perdoando e tendo piedade de nós. Olha que bonito essa didática, essa pedagogia da igreja. A igreja nos ensina a rezar, falando que a hora em que Deus mais nos mostra o seu poder é a hora que Deus nos perdoa. A maior manifestação do poder de Deus é a sua compaixão e o perdão que gratuitamente Ele nos oferece. E a igreja tem uma outra oração que diz o seguinte, que diz que é próprio de Deus, como que é da essência de Deus, sempre nos perdoar e ter misericórdia de nós. É uma das orações que nós rezamos nas ladainhas dos santos, no dia das rogações, né? Na liturgia. Deus, cui próprio mestre miserere sempre te partere. Ó Deus, a quem é próprio, a quem é como que essencial, sempre ter misericórdia e sempre perdoar. O perdão, como nós sabemos, ele supõe a ofensa, né? Só pode perdoar quem foi ofendido. A compaixão e a misericórdia só podem existir onde há miséria. A misericórdia é o amor que se debruça para socorrer a miséria. O que é ser misericordioso? É tomar, por assim dizer, para o seu próprio coração a dor dos miseráveis. E Deus faz isso, né? Deus é a bondade em pessoa, Deus é o amor infinito. E diante da dor, a bondade e o amor se convertem em misericórdia. Por isso dizemos, naquela oração bonita, que está no Salmo 68, 18, Deus meus, misericórdia mea, meu Deus, minha misericórdia. Então, a palavra de Deus nos ensina a chamar a Deus de misericórdia. O Papa Francisco diz isso, né? Muitas vezes. O nome de Deus é misericórdia. É uma palavra que o Papa diz muito. O nome de Deus é misericórdia. Isso a Bíblia nos ensina a falar isso, a chamar Deus, meu Deus, minha misericórdia. É um clamor do Salmo 68. Ó meu Deus, minha misericórdia. A igreja pede a Deus nessa oração que faça multiplicar a sua misericórdia sobre nós. Por quê? Porque nossas misérias são imensas.
Todos nós somos miseráveis, todos somos pecadores, uns mais que os outros. É só uma questão de grau. São Tiago diz, não é? Todos nós pecamos em muitas coisas. E São João ensina: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Primeira epístola de São João. Então nós somos miseráveis. E São João diz mais, que quando nós falamos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Olha, São João é ousado, Quando nós falamos que não temos pecado, nós chamamos Deus de mentiroso. Por quê? Porque o próprio Deus nos ensinou a rezar: perdoai as nossas ofensas. Então nós somos pecadores. Deus não nos obrigaria a fazer esse pedido se não tivéssemos ofensas pelas quais pedir perdão. Todos somos pecadores, isto é, por tal forma a verdade que o Concílio de Trento condenou aqueles que dizem que se podem evitar todos os pecados, mesmo veniais, sem um privilégio especial de Deus. Essa é a nossa miséria humana. Então, diante dessa realidade, que nós somos pecadores, que nós erramos em muitas coisas, o que fazer? É realmente nós recorrermos ao sacramento do perdão, ao sacramento da reconciliação, que é o sacramento da penitência ou da confissão. Os sacramentos, como nós sabemos, são os meios com os quais, através dos quais Jesus continua vivo entre nós. Quando Jesus viveu aqui na terra uma vida mortal como a nossa, Jesus andava no meio das pessoas, Jesus tocava os doentes, Ele acolhia, consolava os aflitos, Ele conversava, perdoava os pecadores, como Ele perdoou aquela mulher adúltera, aquela pecadora, perdoou Zaqueu, perdoou o bom ladrão que estava sofrendo do seu lado na cruz. Jesus foi para o céu, mas Ele continuou na terra pela igreja. E onde é que Jesus, de novo, fala comigo, conversa comigo, toca, cura a minha alma? É no confessionário. O confessionário é o lugar onde Jesus continua, através do ministério do sacerdote, a tocar nossas feridas, a nos perdoar de nossos pecados, a nos reconciliar consigo, a devolver de novo a paz para o nosso coração. Por isso que a igreja, através da liturgia dos sacramentos, ela realiza por coisas visíveis essas realidades que são invisíveis. Por isso que é preciso um lugar específico chamado confessionário. Ali eu me ajoelho. Por que eu me ajoelho? Para reconhecer que eu sou culpado. Ali o padre está sentado na posição do juiz que vai julgar, mas ao mesmo tempo que nos aconselha como médico que vai curar e nos perdoa como pai que tem pena de nós. Ali o padre é um sacramento vivo, simboliza Jesus para nós. E através do perdão dado pelo padre, nós somos perdoados de verdade. Nós somos purificados do pecado, nós somos curados não só pela palavra do conselho que o padre dá, mas pelo poder do sacramento que, penetrando mais profundo do meu coração, destrói o pecado que está em mim, devolve para mim a graça de Deus e me dá a graça de sair dali renovado para não pecar de novo. Tudo isso é o sacramento da confissão. Ele é uma vacina espiritual. Agora, se fala tanto de vacina por causa do coronavírus, né? A confissão é isso. Você não só confessa para ser perdoado do que você fez, mas para ser vacinado para não fazer de novo. É um dos efeitos da confissão, do sacramento, do poder do sacramento. Mas é preciso ter fé de que eu vou ajoelhar ali não é perante um homem, é perante Deus. Que eu vou confessar não é com um homem, é com Deus. Que é o perdão de Deus que vai atingir, vai lavar, vai santificar o meu coração.
O beato Columba Marmion, falando para nós dos frutos da confissão, ele vai explicar isso de um modo muito bonito. Cada vez que recebeis dignamente com devoção o sacramento da confissão da penitência, mesmo se houver faltas só veniais, o sangue de Cristo corre abundante sobre as vossas almas, para as vivificar de novo, fortalecê-las contra a tentação, torná-las generosas na luta contra a afeição ao pecado, para delas arrancar as raízes e efeitos do pecado. A confissão é um dos sacramentos de cura, não é? Nós sabemos, temos os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e eucaristia, e temos os sacramentos da cura, penitência e unção dos enfermos. Depois os sacramentos da missão, né? Que é a ordem e matrimônio. Mas a penitência e a confissão é um sacramento de cura. O que ele fala aqui, ó, a confissão nos devolve a vida, nos fortalece contra novas tentações, nos faz generosos para lutar contra o apego ao pecado e nos ajuda a arrancar as raízes e os efeitos do pecado. Por isso que o Concílio de Trento afirmou: sem confissão não há salvação. São João Maria Vianney, nosso padroeiro, que é representado, paramentado para atender a confissão, né, com a estola roxa, essa faixa do padre. O padre usa estola, né? É o paramento que o padre usa para atender a confissão. O padre coloca para nos confessar, né? Ele é representado assim porque ele dedicou a vida especialmente ao sacramento da confissão. Ficava 16 horas por dia no confessionário. E gente do mundo todo ia confessar-se com ele, né? Ele falava: por que é que nós nos confessamos tantas vezes e não nos convertemos? É porque nós não confessamos bem. Se nós realmente fôssemos para o confessionário, não é com um profundo arrependimento de nossos pecados, com um desejo sincero de mudar, e humildemente fôssemos ali nos acusar de nossas faltas, então o perdão de Deus, a graça de Deus, ia encontrar um coração tão bem disposto que ia nos fazer mais santos. Deus dá a graça, né? É a semente, mas precisa do terreno. A graça de Deus é abundante para nos transformar, só que às vezes o terreno não está bom para receber. Então às vezes a confissão não é muito bem feita, a gente não tira todos os frutos. Então isso é muito importante, não é? Por isso que quem quer uma vida espiritual séria não deixa de se confessar com regularidade. Por quê? Porque é por meio da confissão que a gente vai indo aprofundando para descobrir as raízes do pecado e arrancar. Porque a gente às vezes fica podando o pecado, fica podando erros, mas não arranca a raiz. Aí volta de novo, volta de novo, volta de novo. Então nós temos que não ficar só podando, não. Tem que descer lá no fundo e cortar lá embaixo. Por isso que quem se confessa sempre, através do poder do sacramento, do hábito do exame de consciência e desse espírito de compunção que é ter um coração contrito com Deus, essa pessoa ela vai tendo cada dia mais uma consciência mais clara, uma consciência mais iluminada, uma consciência mais delicada, que vai fazendo-a reconhecer cada vez mais o pecado e vai fazendo-a discernir o certo do errado com mais clareza e vai ajudando-a a cortar o pecado cada vez mais fundo até arrancá-lo de vez. É um processo de santificação, do qual faz parte o hábito da confissão. Por isso o católico não fica sem confessar. Ah, mas é o mandamento da igreja, ordena confessar só uma vez por ano, sob pecado. Se você ficar 1 ano sem confessar, você comete pecado mortal. Mas meu amigo, se você está doente e não toma remédio, você morre. A confissão é o remédio espiritual. Se você não confessar habitualmente, o pecado vai te matar para sempre no inferno. É esse que é o problema. Então esse hábito da confissão é um hábito que nós temos que adquirir no sentido
de ser realmente uma busca de crescimento. Por isso, a vivemos sempre, diz aqui, né, o Beato Marmion, antes da confissão, a nossa fé no valor infinito da expiação de Jesus Cristo. Jesus, ele expiou com X, não é? Expiar quer dizer pagar. Ele pagou por nossos pecados. Ele alcançou o perdão infinito. Então eu vou buscar a confissão acreditando que Jesus, ele morreu por mim e que, confiando na sua misericórdia, com o coração arrependido, eu serei perdoado. Então avivemos essa fé antes de cada confissão. Ele suportou o peso de nossos pecados. Ele se ofereceu por cada um de nós. É aquela frase de São Paulo muito bonita, não é? Em que São Paulo diz, na carta aos Gálatas 2:20, ele me amou e se entregou por mim. É bonito São Paulo. São Paulo, às vezes, ele é muito piedoso, né? Nos escritos dele, ele fala. E como que é uma coisa bonita. Você já pensou nisso? Essa frase era uma frase para a gente parar e ficar meditando. Ele me amou e se entregou por mim. Olha, é uma ejaculatória. Repita isso durante o seu dia, várias vezes. Ele me amou e se entregou por mim. Vai pensando nisso. Gente, como Deus é bom, como nosso Senhor é bom, não é? Eu não sou nada, não mereço nada. E Ele, porque me amava, depois que eu fiz tudo de errado, Ele se entregou por mim. Ele morreu por mim. Ele continua se entregando por mim no altar em cada missa, entregando o perdão para mim. Eu faço tudo de errado, Ele me perdoa mesmo assim em cada confissão. E Ele continua se entregando alimento para mim em cada comunhão. Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Olha que frase bonita de São Paulo para a gente meditar, para a gente, não é, assimilar e entender que Deus está sempre pronto a perdoar. É aquela frase que o Papa Francisco falou na primeira oração do Ângelus que ele fez. Deus não se cansa de usar de misericórdia. Somos nós que nos cansamos de pedir misericórdia. Porque nós somos orgulhosos. A gente não quer dar o braço a torcer, dobrar nossa cabeça e aceitar que nós somos errados. Esse é o problema, é o nosso orgulho. Quando nós tivemos aquele ano paulino, o Frei Luiz Turra, é um frei brasileiro que é músico, ele musicalizou várias frases de São Paulo, né? E essa aqui é uma delas que ele musicalizou. Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Olha que bonito para você cantar. A dona de casa está fazendo almoço, está lavando roupa, canta isso. Você está no carro dirigindo, canta isso. Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Vamos lá? Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. De novo. Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Agora só vocês. Depois que São João Maria Vianney converteu Ars, ele converteu a paróquia toda, tá? Tanto que uma vez que o diabo apareceu lá para tentar atrapalhar São João Vianney, o diabo falou assim: se tivesse 3 padres igual a ele, convertia a França inteira, ao mundo inteiro. É um grande santo, né? Mas
Quando ele chegou em Arce, sabe a história, né? A gente todo ano conta a história dele na novena dele aqui na paróquia. Ele encontrou a Arce devastada, né? Acabada. Era depois da Revolução Francesa, tinha ficado um tempão sem padre. O povo estava tudo bebendo, dançando. Juventude no baile, os homens bebendo e as mulheres fofocando. Arce era isso aí, uma bagunça danada. Era isso aí, era assim mesmo. Primeira missa que ele celebrou lá, foram 2, 3 senhorinhas e tinha uma galinha empoleirada na trave da igreja, mais ninguém. Era assim. E o povo blasfemando, trabalhando domingo, ninguém respeitava nada, tudo pagão, tudo pagão. E ele foi, rezou, fez penitência, pregou, e ele ia, visitava as famílias, ia atendia a confissão, não é? E ele também era esperto a beça, quando ele sabia que tinham contratado um violeiro para tocar violão no baile, ele corria antes no caminho e falava: te pagaram quanto? Me pagaram uns 50 francos para poder eu tocar no baile. Ele pegava o dinheiro, toma 100 e vai embora. Aí o baile não saía. Ele era esperto pra caramba, até isso ele fazia. Quantas vezes ele pagou os músicos para não irem na paróquia dele, para não fazer bagunça. Aí o povo ficava: cadê o baile? Aí o padre acabou com o músico, deu mais dinheiro para ele. Era um santo que correu atrás, né? As testemunhas contam que Ars ficou um lugar tão católico que quando o pessoal chegava, aqueles peregrinos que vinham de várias partes do mundo para encontrar com o santo, eles só ouviam canto religioso. Os homens na roça, as mulheres em casa, cantando hinos de igreja, rezando, louvando a Deus. Quando batia o sino, todo mundo parava onde estava, ajoelhava e rezava o Ângelus. Era assim Ars. Virou um lugar católico. Hoje em dia, se a gente quando passa na frente da igreja no meio da rua, nós temos vergonha de fazer sinal da cruz. Mas Ars virou um lugar católico, totalmente católico. Então ele conseguiu transformar. O povo cantava essas coisas, cantava hinos religiosos, louvava a Deus, rezava. As crianças também brincavam e rezavam. Aquela oração, né, que ele aprendeu da mãe dele, ele ensinou na paróquia, que nós rezamos com as crianças aqui no Três Pastorinhos, a cada vez que bate o sino na hora, né? Deus seja bendito, coragem minha alma, o tempo passa, a eternidade se aproxima, vivamos como devemos morrer. Essa oração que nós rezamos aqui no colégio, ele aprendeu da mãe dele, ele ensinava na paróquia dele. Então, o que é isso? Uma vida cristã, uma renovação. Isso vem de quê? De viver na presença de Deus. Ele me amou e se entregou por mim. Vamos cantar isso, vamos rezar isso, pensar nisso. A gente enche a cabeça de tanta besteira, tanta futilidade, ainda mais com a internet hoje. Vamos colocar na cabeça pensamentos bons. A gente faz muita bobagem porque pensa muita besteira, porque a cabeça está cheia de besteira. Então vamos encher a cabeça de coisa boa, ler a palavra de Deus, ler as vidas dos santos, encher o coração do amor de Deus, meditar nisso. Ele me amou e se entregou por mim. Então isso me faz entender que Ele quer o meu bem e que junto dele eu encontro o perdão, a reconciliação, a paz de consciência. Vamos exercitar a nossa fé nos merecimentos infinitos de Cristo, frutos da sua paixão e morte na cruz. Se alguém se apresentava a Jesus quando ele caminhava pela Palestina, para ser livre do demônio, para pedir alguma graça, o que ele falava? Ele esperava a fé. Lembra aquela palavra de Jesus falou para aquele homem que foi pedir para expulsar o demônio do filho dele? Você crê? Tudo é possível para aquele que crê. Qual foi a resposta daquele pai desesperado? Senhor, eu creio, mas ajudai a minha falta de fé. E aí Jesus foi e libertou o filho dele do demônio, né? É bonita essa passagem do Evangelho. Qual a palavra que Jesus muitas vezes falava quando perdoava um pecador ou curava um doente? Vai, a tua fé te salvou. Eu posso estar carregado do que for de pior,
com o peso do mundo nas costas de tanta bobagem que eu fiz. Se eu cheguei ali no confessionário, eu me ajoelhei com fé, com o coração arrependido, e eu confessei direitinho, e o padre perdoou, a minha fé me salvou. Por isso, qual a palavra que o padre fala no final da confissão para a gente? Vai em paz. Vocês podem perceber que sempre o padre fala isso no final. Meu filho, vai em paz. Agora você tem paz. Você não tinha, não. Voltou agora. A tua fé te salvou. Então você tem paz. Então, vamos, com a graça de Deus, fazer bem a nossa confissão, né? A confissão, ela tem aqueles 5 passos que a gente aprende no catecismo, né? Quais são eles? Pensar para lembrar os pecados, exame de consciência. O mais importante, arrepender-se de ter ofendido a Deus, a contrição. Depois, unido à contrição, ter o propósito de não mais pecar, o propósito. Depois, contar direitinho os pecados ao padre, a confissão. E por último, cumprir a penitência que o padre mandar, a satisfação, a penitência, né? São 5 condições para uma boa e frutuosa confissão. Faz um bom exame de consciência, ter no coração o arrependimento de ter ofendido a Deus, ter o propósito de se esforçar para não pecar mais, confessar-se bem, de modo claro, contando os pecados que fez, e depois cumprir aquela penitência que o padre marca. Pode ser uma oração, uma esmola, uma penitência que o padre mandar fazer, um sacrifício, não é? E assim também nós nos reconciliamos com a igreja. O Papa Bento, quando nossos bispos aqui do estado do Rio de Janeiro foram visitá-lo oficialmente, ele dizia, né? Nós precisamos do perdão que constitui o cerne, a essência, o centro de toda a verdadeira reforma. Só há reforma na nossa vida, só há mudança na nossa família, só há mudança na sociedade, só há reforma na igreja, se nós encontrarmos o perdão. Refazendo a pessoa no seu íntimo, torna-se o perdão o centro de renovação de toda a comunidade. Com efeito, se forem retirados o pó e o lixo que tornam irreconhecível em mim a imagem de Deus, eu me torno de verdade semelhante ao outro, que também é imagem de Deus. E, sobretudo, me torno semelhante a Cristo, que é a imagem de Deus sem defeito e sem limite, o modelo segundo o qual todos nós fomos criados. Então, o Papa Bento lembrava isso, né? O pecado, ele deforma a imagem de Cristo e de Deus em nós. O sacramento da confissão nos restitui essa imagem. São Paulo exprime isso de modo muito concreto. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando eu experimento o perdão, eu sou arrancado do meu isolamento e sou acolhido de novo nessa comunidade que é a igreja, que é o próprio Cristo. O meu eu agora está inserido no eu de Cristo. O pecado, lembra aquela parábola de Jesus? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Todo aquele que não permanecer em mim, o Pai o cortará, e como o ramo cortado, ele secará e será jogado à fogueira. Então, quando nós pecamos, nós somos um ramo cortado da árvore que é Cristo. E sem a vida, a seiva que vem de Cristo, nós secamos, nós morremos e vamos ser queimados, que é o inferno. Então é preciso o quê? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando eu me confesso, eu sou reenxertado em Cristo, como um enxerto, né? Eu sou reenxertado em Cristo, e a vida que vem dele volta a correr em mim. Então eu volto a estar vivo de novo e a produzir frutos para o céu. Então o Papa lembra isso aqui, o Papa Bento XVI.
o meu eu é inserido no eu de Cristo, e assim é unido ao de todos os irmãos. E ao me reconciliar com Cristo, eu volto a estar reconciliado com todos os meus irmãos. O pecado, ele me afasta de Deus e me afasta do próximo. Por isso, quando eu peco, eu não fico bem com as pessoas também não. Somente a partir dessa profundidade de renovação do indivíduo é que nasce a igreja, nasce a comunidade que une e sustenta na vida e na morte. Então essa alegria deve transparecer cada vez mais da igreja, contagiando o mundo, porque a igreja é a juventude do mundo. É isso aí. Nesses 20 anos da administração apostólica, que nós sejamos, cada paróquia nossa, a nossa paróquia aqui, sejamos comunidades profundamente formadas por pessoas reconciliadas com Deus. Ou seja, não vivamos no pecado. Nós temos a cura, é o sacramento da confissão. Então vamos procurar viver essa graça, procurar viver essa misericórdia e procurar nesse sacramento esse caminho de reconciliação, esse caminho de crescimento, esse caminho de santificação. Aí sim vamos atingir essa prioridade da qual nos fala São João Paulo II. A nossa prioridade é a santidade. Essa é a prioridade da nossa vida, da paróquia, da administração apostólica, da igreja como um todo. Que nós possamos então ser, na nossa paróquia, esse centro de reconciliação, esse centro de vida cristã, esse centro de santificação, e que nós possamos aproveitar tudo isso que aqui nos é oferecido para esse crescimento na santidade, no nosso caminho para Deus. Vamos encerrar então com a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a serva do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo de Deus se fez homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que nós reconhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da paixão e morte, chegamos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, às 4 da tarde, retomamos o nosso retiro.